Zanardi. Já falei do Solete. Já foi. Isso aí, Rafael. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu quero parabenizar o senhor. Eu, quando o PDT, nessa última legislatura, a qual a gente teve direito à presidência, eu abri mão da presidência porque eu não queria sentar nessa cadeira, porque eu sei o peso que tem ela. A incomodação, briga de egos que tem que intermediar, né? Que vai de estagiário a vereador. E quanto tempo o senhor abdicou da sua família, dos seus filhos, do seu, né, sua fonte também de renda, né, para estar aqui pensando no bem da nossa comunidade. Então, quero lhe parabenizar, D'Ambrosio. O senhor que é um cara humilde, trabalhador, né, veio das bases do povo, então quero te parabenizar mesmo, desejar boas festas e que o ano que vem o senhor possa, no momento certo, ter o retorno da população. Parabenizo mais uma vez também o Weber, que com certeza vai ser o representante oficial do bairro Planalto o ano que vem, merece. Tem uns que dizem que são representantes do Planalto, né? Mas nós teremos um oficial. E eu vou torcer por ti, Weber. O que eu puder fazer para te ver aqui, tu vai ter certeza que nós vamos estar juntos. Mas eu quero dizer, presidente, um tema, e eu aproveito aqui que tem a imprensa, aqui o André Tajas, do Serra em Pauta, o Henrique Ternos, também o fotógrafo aqui do Jornal Pioneiro, da RBS. E eu venho fazer um alerta a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui na nossa cidade. Nós fizemos e passamos por um ano difícil na saúde, Marisol. Tanto é que nós fizemos a CPI da saúde. Mas, provavelmente, ano que vem nós tenhamos que fazer uma outra CPI. CPI da Universidade de Caxias do Sul, presidente. Por que eu digo isso? Fiquei sabendo, várias pessoas me contaram, que amanhã foi chamada uma reunião extraordinária do Conselho Gestor da FUCS, da Fundação Universidade de Caxias do Sul, aonde o nosso município faz parte, o governo do estado faz parte, SIC, Mitra, quanto possível, a reitoria. E aí, então, e o Virvi Ramos. E aí, essa reunião, a pauta extraordinária dessa reunião é para tirar o poder de voto do reitor da Universidade de Caxias do Sul e poder de decisão dentro da Universidade, da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Bom, eu sou de uma época, talvez o vereador Felipe, os que estudaram, a Marisol que estudou, trabalhou, os vereadores que fizeram faculdade, aonde que a UCS tinha mais de 30 mil alunos. Quando o Pauletti foi reitor, até naquele momento o reitor podia ser votado. Ele era o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul e reitor da UCS. Foi tirado o poder, então, que o reitor fosse presidente da fundação. Agora estão querendo excluir a Fundação Universidade de Caxias do Sul. Vereador Zanquim, o senhor que é economista, que entende números de capital, sabe o que eu fiquei sabendo também na FUCS, o senhor que trabalhou por muitos anos lá? Que a ideia futura, breve, é abrir o capital da Universidade de Caxias do Sul. Sabe, transformar ela no mercado de ações, aquelas coisas todas? É isso que querem fazer. E eu chamo a atenção porque um alvo principal da nossa CPI foi a Fundação Universidade de Caxias do Sul. E as forças ocultas que acontecem, né, nos corredores e a gente observa. E a preocupação de pessoas do alto escalão, do médio e do baixo, tanto da Fundação Universidade de Caxias do Sul, que tem trazido e conversado com alguns vereadores, é preocupante. É preocupante porque a universidade, vereador Lucas Gil, ela é formadora de capital intelectual, mas de pesquisa, e ela é símbolo de desenvolvimento da nossa região. Nós não podemos admitir que sucateiem a nossa universidade, ou estão deixando sucatear para alguns interesses aí quererem abocanhar a nossa Universidade de Caxias do Sul.
Sua parte, vereador. Não, vereador Rafael, se realmente a gente também recebeu essa informação, e eu acho isso muito grave. Pode parecer, não, a Universidade de Caxias do Sul é comunitária, a Fundação Universidade de Caxias do Sul administra o Hospital Geral, o Hospital Geral recebe dinheiro público, nós temos um conselho diretor e tem também um conselho de governança, me parece, ali dentro, então nós estamos diretamente envolvidos com isso. Se isso acontecer, e se eu estiver aqui, se isso acontecer, tirar voto do reitor e outras coisas que a gente está sabendo que acontecem, que já aconteceram, que precisam de devida investigação, nós temos que abrir uma CPI, sim. Uma CPI da Universidade de Caxias do Sul. Não pode ficar assim. Esses interesses escusos, a gente sabe exatamente de onde vem. Exatamente de onde vem. Então nós temos que ter liberdade, e eu tenho essa liberdade, de cobrar de quem quiser, de quem tiver que cobrar. Já fiz isso na CPI com o ex-presidente da Fundação, que vai ter que responder às irregularidades que ele mesmo admitiu aqui na CPI para o Ministério Público. Mas também a universidade tem que fazer o seu dever de casa. E não é só o bispo, é o conselho. O senhor, Vossa Excelência falou, tem um conselho, tem SIC, tem Virvi, tem prefeitura, não tem mais o MEC, uma vez tinha o MEC, e tem a reitoria. Se tirar o voto de poder do reitor, isso é uma coisa muito grave. Eu, sinceramente, eu sei que esse assunto é antigo, mas pode estar na pauta amanhã, mas assim, é dinheiro público envolvido ali, e nós temos que olhar com mais atenção que tudo que está acontecendo na Universidade de Caxias do Sul. É que depois da construção da obra do Hospital Geral, o Hospital Geral virou a galinha dos ovos de ouro, né? Então daí virou fácil, e os interesses, né, estão muitos, tá aflorado ali. E eu quero dizer que essa reunião, feita às pressas, sem poder de mobilização da comunidade acadêmica, também dos próprios professores, né, que têm poder de voto, está bem aflorada essa situação, bem encaminhada, inclusive, para tirar o poder de voto da reitoria. Se acontecer isso, eu vejo que em pouco tempo a nossa universidade, o vereador Felipe, cai no precipício. Então, esperamos que amanhã o prefeito e a Paula Iores, né, que ela é indicada do governo do estado, e o prefeito, que também tem outro voto, que votem contra essa rasteira que querem dar na comunidade acadêmica, tirando o poder de voto do reitor. Eu quero aproveitar e falar também, fico feliz em ter assumido novamente a presidência da Comissão da Pessoa Idosa, a vereadora Marisol. E já com uma boa notícia. Acabei de receber agora que foi depositado R$100 mil numa emenda parlamentar do deputado Afonso Mota, que eu solicitei para uma máquina de fraldas, para o Recanto da Compaixão, que vai ser dividido com o Frei Jaime B, com o Lar da Velhice São Francisco de Assis. Então, eles sempre têm que viver comprando fraldas extras, e agora com essa emenda vai ser comprado e vai ser dividido para os dois. Então, eu quero agradecer ao meu deputado Afonso Mota, que destinou uma emenda, R$100 mil, e os voluntários, né, farão essa... Então, foi o que a senhora disse, vereadora Marisol. A gente continua trabalhando. Um zoiudo cai por conta. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Pode ter certeza. Não estou falando da senhora, a senhora sabe. Mas tudo eu guardo aqui, ó. O mundo gira. E quando ele gira, meu amigo. Mas, parabéns, vereadora Marisol, a senhora que assumiu a presidência, que bom, mais uma mulher. Nessa legislatura, 2 mulheres, né? Que é algo inédito na história de Caxias do Sul, 2 mulheres assumindo a presidência. A senhora também que é suplente, deputada federal. Né? Quem sabe tem a sorte também aí daqui a pouco. Né? Tudo pode acontecer. E quero também, presidente, desejar boas festas a todos os colegas, vereadores, vereadoras, que nós possamos viver nossos momentos, né, de final de ano com as nossas famílias, em paz. Que quando for viajar, vereadora Gladys, cuidar do trânsito, para que a gente possa voltar também seguros. Né, desejar a toda a equipe aqui da Câmara, servidores, estagiários, a minha equipe, né, um feliz 2024, com muita luta, e que continuemos trabalhando com muitos resultados
priorizando sempre e olhando para o interesse público. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com 3 horas, 8 minutos e 51 segundos.